Eu já presenciei que eu coloco lá o CHR13, ele vai para a próxima linha, mas ele não fica alinhado. Ele não mostra que está exatamente na próxima linha, fica mais para lá, vai mais para cá, não fica... Aí eu tenho que colocar o retorno de carro, porque senão não funciona. Tá certo? Simplesmente só por isso. Tá? Mas como a gente viu aqui de primeira, na hora que eu coloquei só o Enter, já funcionou. Ele já foi para a próxima linha e já retornou o carro. Tá? De uma forma ou de outra, aprenda as duas formas. Anotem aí e tal, que sempre é interessante. Alguém já conhecia isso aqui? Isso aqui é interessante, porque você precisa, às vezes, mostrar muita informação de uma vez só. Para não ficar mostrando vários message box. O valor é 20, o cálculo é esse, o não sei o que, né? Aí você vai mostrando um monte de coisa. Mostra uma vez só, que aqui já funciona. E se você quiser colocar 2 CHR3, por exemplo? 2 espaços. Nunca tentei não, mas deixa eu ver. Vamos ver. Aqui, ó. Aí ele bota aqui um espaço. Pode ser também, pronto. Né? A gente não pode atribuir o valor antes relativo à quantidade de parágrafos de linhas que são só para sempre repetir. Pode até ser que você consiga, em vez de colocar isso aqui, você pode, por exemplo, ó um negócio interessante que dá pra gente fazer. Mensagem. Fiz o seguinte. Criei aqui uma variável chamada MSG, onde essa variável eu vou poder controlar o que será exibido na minha mensagem. Então, se eu posso controlar o que vai ser exibido, eu posso, por exemplo, capturar isso aqui das linhas lá da planilha. E se fazer a separação via CHR13. Tal, e aí ele ia lá, buscava, e aí toda vez que você desse ou quando daqui a pouco a gente vai aprender a fazer um laço, leia da linha tal até a linha tal e exiba para mim, né? Ele percorre todo mundo e vai exibindo para mim, né? Ou ele lê, armazena aquilo ali e mostra para mim de uma vez só, certo? O que eu estou dizendo aqui tem várias possibilidades. Basta que você aprenda como manipular o resto você vai usando a criatividade. Tá certo? Mas vamos ver como é que ficou aqui. F5. Ó, da mesma forma. Só que aqui eu tenho uma facilidade de que eu não estou preso à minha message box. Porque a qualquer momento eu posso utilizar essa MSG aqui para alterar o texto da forma que eu achar melhor. Tá certo? Eu achei que o espaço ficou muito grande, então eu vou tirar. E quando eu exibir novamente, F5. Ó. Certo? Beleza. Ok. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Ana, tá legal? Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Já que eu já sei solicitar o usuário para inserir uma informação, eu já sei exibir essa informação, falta a gente ver como é que é essa interação entre o código e a interface. Tá certo? Que é o que vocês vão utilizar no dia a dia. Aí, nesse caso,
eu vou ter que voltar a minha tela para cá e puxar o meu Excel para cá, tá? E deixar dessa forma que eu vou conseguir fazer aqui vou conseguir manipular. Beleza? Criei um sub. Deixa eu ver, subteste 1. Vamos começar com coisas simples, tá? A planilha do Excel, como todo mundo sabe, ela na verdade é um conjunto de linhas e colunas. A interseção entre eles é o que a gente chama de célula, tá certo? Essa célula, o Excel conhece por 2 nomes. Tem 2 caras que fazem o papel de célula. Só que um está dentro do outro, tá? Sem querer entrar em muitos detalhes, que a gente vai entrar em detalhes nisso aí na próxima. Beleza, então assim, como a gente não vai entrar em tantos detalhes com relação a quem são esses objetos, eu vou mostrar apenas um deles, tá certo? E depois a gente vai ver o outro, mas por enquanto vai dar para a gente trabalhar de boa, tá? O objeto mais comum para a gente poder trabalhar e identificar quem são esses caras aqui, tá certo? É o objeto chamado range. Vou colocar aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara, ele é o objeto mais comum que eu posso referenciar a célula. O outro objeto é esse outro cara, chama cells. Os cells eu também referencio, eu posso indicar a célula a partir deles. Tá certo? Então vamos lá. Só para a gente ter uma visão, eu vou pegar uma célula aqui qualquer e vou escrever aqui meu nome. Pronto. Tá aqui. Se eu perguntar para vocês, qual é o endereço dessa célula? B4. E se eu perguntar, qual é o nome dessa célula? Hã? Não, o nome. É B4 de qualquer forma. Se eu não nomeei ela, se eu não dei um nome específico a ela, o nome dela é a própria referência. Tá certo? É a sua própria posição. Tá? Então, beleza. Eu quero ler o conteúdo desta célula. Tá certo? Eu quero ler o conteúdo desta célula. Como é que eu faço? Tem várias formas. Vamos para a mais simples. Então, a mais simples seria isso aqui, ó. Range. Abre parênteses. Estão vendo que aqui dentro eu tenho cell? Cell 1 e 2? Então, significa dizer que cells é a menor unidade que range consegue ler. Beleza. Qual é o endereço ali? Isso aqui já é uma chamada. Já é uma instrução que eu quero fazer alguma coisa com esse B4. Só que eu não disse o que é que eu quero fazer, né? Eu quero ler, né? Eu quero ver a informação que está ali dentro. Tá, então para ler eu tenho que exibir ela em algum lugar. Onde é que eu vou exibir? Não, na planilha eu já tenho. Ou eu uso aqui na janela imediata, ou uma message box. Vamos botar na message box. O valor da célula é o valor da célula é. E aqui continua o que já estava, certo?
Dá um ESC aí, vê se ele sai. Ficou branquinha? Certo? Ó. Então aqui continua da mesma forma. Ó. Tá? O valor da célula é... Beleza. Vamos fazer o seguinte. Dá um F5 aí. Vê se ele mostra o conteúdo da célula. Mostrou? Mostrou. Então, o que foi que a gente acabou de fazer? Eu li. Ou seja, eu fiz a leitura de uma célula. Que é a primeira coisa que você tem que saber fazer. É ler uma célula. Vamos ver que outras formas eu posso utilizar para fazer essa leitura. Eu posso utilizar por meio de armazenar essa informação dentro de uma variável. Vou criar aqui uma variável chamada x, que é do tipo string. Vou dizer que x recebe o valor da célula B4. Quando eu digo recebe o valor, eu estou lendo. Eu quero que ele vá lá, veja o que tem dentro daquela célula e copie o valor para mim. Tá certo? Faço um espelho. Então, x recebe, que é o igual, recebe range B4. Opa. B4. Ponto value. Por que o ponto value? Porque o ponto value, ele vai ler literalmente o valor que está lá dentro. Tá certo? Literalmente. Então ele vai me reportar exatamente o que está lá dentro. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, uma diferença, quando a gente estiver trabalhando com valores. Tá certo? Beleza. Se eu já peguei o range B4 e já li o conteúdo dele, já armazenei aqui no X, eu ainda preciso de usar esse range aqui no final? Não. Aí eu chamo quem? X. E vamos executar. Olha aí. Funcionou? Beleza. Isso eu estou usando o B4. Tá? Existe outra forma? Existe. A outra forma vai ser assim, ó. X é igual a cells, abre parênteses. O que é que ele mostra aí para você? Linha e coluna. Beleza. Ou seja, o cells, ele é literalmente a referência física. Então, coluna, aliás, a linha. A primeira coisa que ele pergunta é a linha. Qual é a linha que eu estou? Aliás, qual é a linha do objeto que eu quero ler? 4. Vírgula. Qual é a coluna? A coluna é B. Que no caso, a gente vai fazer uma contagem numérica. Então, a coluna A é a coluna 1, a B é a 2, C é 3 e assim vai. Tá certo? Beleza. Então, estou na coluna 2. Fecho parênteses, ponto value. E F5. Novamente funcionou. Beleza? Eu quero que vocês observem que a minha célula que está selecionada agora é outra. Estão vendo? Qual é a célula que está selecionada agora? C10. Não é a célula que eu estou lendo. Ou seja, eu não tenho que ficar preso a uma seleção. Ou seja, na maioria das vezes eu nem preciso selecionar. Basta eu mandar ele executar alguma atividade para ele fazer uma leitura ou uma escrita. Às vezes você seleciona só por uma questão de ter certeza que ele está naquela posição que você quer. Aí você manda ele selecionar, para a partir dali você seguir em frente. Certo?